como um consumidor de mídias, séries e filmes e jogos, gosto de animações. E animações no YouTube tá cheio de canais de animações. E esses canais eu gosto de acompanhar. Entre eles se chama o Aircat, que eu gosto muito desse canal. Atualmente o canal dele se encontra com 59 vídeos e com esses 50 eu pensei, por que não fazer uma tier list dos melhores e piores vídeos do canal dele? Ao invés de fazer tier list de coisas conhecidas como filmes e jogos, resolvi fazer uma coisa diferente. Hoje vou fazer uma tier list que eu chamei de TierTube, onde nós analisamos quais são os melhores e piores vídeos em determinados canais. Dependendo do tema, série, a gente vai analisar dos piores e melhores. E o Aircat, como ele tem poucos vídeos, resolvi escolher ele como o primeiro. Antes de nós começarmos, vamos falar as 3 regras principais desse vídeo. Hoje a primeira vamos analisar até onde um vídeo é engraçado, para ver se as piadas funcionam ou algo do tipo. A segunda regra para ver o tema do vídeo, já que o Aircat ele tem temas muito específicos e vamos ver qual é o tema mais doido e que realmente deu um bom vídeo. E a terceira, que é a menos importante, a animação do Aircat. Hoje vamos analisar para ver se qual tem mais detalhes, qual tem mais elementos na tela e qual é mais bem desenhada. Como eu disse, é o menos importante, mas é um detalhe que podemos ver. Como os vídeos do canal dele são bem curtos, então eu não vou resumir muito, não vou enrolar muito, porque os vídeos dele é curto de natureza. E óbvio, minha opinião vai estar forte, é minha opinião sobre todos os vídeos dele. E vamos ver os vídeos que eu gosto de assistir mesmo, ou eu concordo com o Chaves naquele episódio que ele tá no cinema. Teria sido melhor ver o filme do Pai de Família. Você vai calar a boca ou não? O primeiro vídeo do canal do Aircat. Como o primeiro vídeo é razoavelmente bom. É um vídeo simples, dá pra ver que ele tava testando alguma nova fórmula que ele queria ser um YouTube na época. Mas as piadas funcionam, a animação é relativamente boa, já que tecnicamente é a primeira vez que ele fez uma animação pro YouTube. Já tinha um carisma do universo dele que ele fez sobre os personagens e tal. O personagem do Aircat é carismático, é um design simples, mas eficaz. A história é interessantinha, não é a melhor dele, mas de longe não é ruim. Outra coisa que eu também tava vendo nitidamente desse vídeo, que ele focou muito também na referência de outras mídias, como Death Note. Essa aqui que eu acho que é referência a Jojo. Enfim, o primeiro vídeo dele é razoável, simples, mas eficaz. E pra mim ele fica no 56, como um dos melhores e piores. Ele tá lá bem lá embaixo, mas vai vir ainda coisa muito boa. Depois desse veio o segundo vídeo do canal dele, que também é um vídeo até que muito bom, mas eu não acho que é tão bom quanto o primeiro. Por 2 motivos: o tema do vídeo, porque o tema não é ruim, o tema é interessante, mas não acho que foi tão eficaz em comparação ao primeiro. As piadas são relativamente ok, mas foi nesse vídeo que começou a ter os bordões que o canal começaria a ter, como esse aqui. Ou esse aqui também. Foi esse vídeo que começou esse bordão aí. Depois desse vídeo, os outros vídeos começou a mostrar também, mas nesse aqui mostrou 3 vezes ao invés de uma vez. Esse também é um vídeo que começou a mostrar a versão dele pequena nos vídeos dele, que mostra que realmente a infância dele não foi lá essas coisas no sentido de quero viver até sei lá quantos anos, mas não sabemos como, mas ele tá vivo ainda. Além também tem a primeira participação do irmão dele na série como um bom coadjuvante que ele faz nos vídeos dele. Outra coisa, a animação, assim, não teve uma diferença brutal, mas é um tiquinho mais bonitinho em comparação do primeiro. Mas no geral esse segundo vídeo não acho que ele é tão bom quanto o primeiro, mas não é um vídeo ruim. É um vídeo relativamente ok. Pra mim ele fica em 57 lugar na lista dos melhores e piores, atrás do primeiro vídeo, porque ele é simples, mas não supera o primeiro. Já a terceira história do canal dele mostra uma história até que interessante, mostrando como que ele bateu o carro e as consequências do que ele deu mais futuramente pelo concerto e tal. A animação tá bem melhor em comparação aos 2 primeiros episódios, mas eu sinto que assim, quando eu tava fazendo a tier list dos melhores e piores, esse foi o pior episódio no sentido de estar em último lugar. Por quê? Porque esse episódio foi o mais fraco que ele fez até agora no canal dele, já que o tema não é tão interessante se pararmos pra pensar, as piadas não são lá essas coisas. Esse episódio, assim, ele funciona do que ele quer ser, mas se a gente analisar todos os episódios, esse é o episódio mais fraco do canal dele. É um episódio que eu acho que ele é o mais fraquinho em tudo, nas piadas, na ideia do vídeo, mas o lado positivo que foi esse episódio que começou a ter a intro final do canal dele, a intro com aquela musiquinha que todo mundo lembra quando assiste o Aircat, junto com a frase icônica que ele sempre fala no final dos vídeos. E
no geral é isso. Esse episódio eu não tenho muito o que falar, não achei quase nada de interessante pra poder falar. E como eu disse, ele fica em último lugar como um dos melhores e piores episódios. Pra mim esse foi o menos legal, o mais sem graça, mas logo logo vai melhorar. Por enquanto, tá ok os episódios, isso que eu falo, ok. Aqui nesse episódio já começa a ficar melhor os vídeos dele, já que as piadas começam a ficar muito mais engraçadas, tipo a piada lá do cara que não toma banho. E a ideia do vídeo que poderia dar errado, mas conseguiu ser uma ideia relativamente boa, pra dizer a verdade. A ideia não é tão interessante, mas ele conseguiu dar um jeito de fazer a ideia ser interessante para nós assistir. Junto também com as dicas que ele dá, que são em forma de piada, mas funciona as dicas. A animação tá relativamente melhor também. Mesmo que a animação dele sempre é a mesma coisa no sentido de simplicidade, dá pra ver que os vídeos mais futuros ele tenta colocar mais elementos dentro da animação. E aqui dá pra ver que já tá começando a ter uns elementos muito maior em comparação às 3 primeiras. E pra mim essa animação é muito boa, já começa a dar uns gostinhos de como vai ser o WeCat mais futuramente. E pra mim essa animação fica no 52 como das melhores e piores, já deu uma leve subida. E o próximo vai subir ainda mais. Essa aqui eu gosto, não só é a primeira animação dele que tem continuação no canal dele, mas também é a animação que até o momento é a mais engraçadinha do canal dele. Já que o tema, as ideias, o clima da ideia do vídeo, os personagens e as piadas funcionam tudo funciona nesse vídeo. Os personagens ainda mais, principalmente o Bronze, que é um personagem bem engraçadinho, principalmente na segunda parte do vídeo. E principalmente a atmosfera, que é uma festa que o WeCat não gosta de ir em festa, e isso é engraçado ver ele estando numa situação dessa, tendo que passar por isso tudo, enquanto os outros estão fazendo besteira literalmente, enquanto ele tecnicamente é o único sensato nesse lugar. Junto com o final, que não só dá indício da continuação, mas também é bem engraçado a reação dele no final, que tipo mostra que ele vai morrer talvez hoje. E pra mim esse episódio tá acima dos outros, ele fica entre os 50 dos melhores e piores vídeos do WeCat. Uma pergunta, de onde é essa referência? Até agora eu não consegui achar essa referência. É algum jogo online que ele joga ou do tipo? Eu acho que é jogo online, né? Então eu realmente não conheço essa referência. Já a parte 2 da mesma história, com certeza é a melhor, no sentido que, enquanto a primeira tecnicamente é a mais parada, a segunda é que tem mais história e mais engraçada em comparação à primeira. Já que a história com esse povo que ele teve que conviver nesses 2 ou mais dias, é eventualmente hilária pensar que tipo o outro pegou um isqueiro pra poder acender um negócio e acabou acendendo numa meia dentro do pé de uma pessoa. É mó engraçado essa cena. Ou essa cena que esse cara simplesmente dormiu e não acordou mais. Eu acho que até hoje ele tá dormindo naquela mesa. Mas no geral esse segundo episódio é muito bom, ele consegue ser bem divertido. E pra mim ele fica no 46 entre os melhores e piores episódios dele. Esse episódio é mais uma dica de mau gosto do que realmente um episódio pra rir. Só no finalzinho que é pra rir mesmo, porque quem entendeu a piada entendeu. Mas é um episódio ok, pra dizer a verdade, eu não tenho muito o que falar nesse episódio, porque as dicas são relativamente ajudáveis. Menos essa aqui, porque essa aqui, sei lá, você criar uma língua própria, e é pra pedir pra você ser um gênio demais e, pô, vai criar uma língua própria pra poder fazer isso? Mas as dicas são, ok, né? Não tenho muito o que falar desse episódio. Pra mim esse episódio é qualquer coisinha dele, tipo, é só um episódio realmente pra dar dica e um episódio que pra mim existe, pra dizer a verdade. Provavelmente ele fez esse episódio porque tava sem criatividade, então pra mim esse episódio é ok. Depois esse episódio no 58, quase do ladinho do episódio lá que ele bate o carro, entre os melhores e piores. Caramba, dá pra ver nitidamente que os primeiros episódios dele tá lá embaixo, bem lá embaixo. A partir dos 50 pra cima, e realmente esse episódio ficou até que relativamente bons. Mas logo não subi muito. Antes de eu falar desse vídeo aqui, eu queria saber de uma coisa. Tecnicamente, isso é um gato então, o WeCat? Porque se tem um gato normal e o WeCat também é um gato, o que é isso? Isso aqui é o Bruto e o Pateta nesse universo? Porque se for, ok, né? Tipo, é estranho, mas tudo bem. Mas voltando ao vídeo, esse vídeo não é só uma homenagem ao Anauê, que é o gato que aparece nesse vídeo, mas eu ia gostar que ele tivesse mais participações nos vídeos dele. Pena que como ele se foi, né? Mas podia ter uns vídeos que podiam mostrar mais ele, alguma situação engraçada ou algo do tipo.
O vídeo é legal de se ver, principalmente o início, mostra que eles fizeram um contrabando pra poder conseguir o Naue. E esse gato é um dos gatos mais diferentes que eu já vi, porque eu nunca vi um gato que não reclama dos fogos de artifício, nunca vi um gato que aceita qualquer abracinho, essas coisas. Esse vídeo é legal, é divertido, é simples, mas eficaz. Eu deixo esse episódio no 53 dos melhores e piores episódios do WeCat. Agora que eu vi, ele gosta de ração de frango, e se eu não me engano, o WeCat também gosta de ração de frango. Dá pra ver que os dois têm muitas semelhanças, né? Perceberam também isso? Já que tem uns episódios mais na frente, parece que a comida favorita dele é frango. Detalhe besta, mas eu percebi isso nos últimos vídeos lançados mais na frente. Outro vídeo que não tem muito o que acrescentar, porque é um vídeo de comemoração aos 1000 inscritos dele da época, e é só um vídeo de respondendo comentários, não tem que falar muito desse vídeo. A minha ideia é perguntar as coisas mais óbvias, como ele anima a animação, o que ele gosta, o que é isso, aquilo. Isso aqui é uma referência a outro canal. Ou não, ele só copiou e acabou. Mentira, ele deve ter copiado, só se inspirou mesmo. E é um vídeo simples, não tem muito o que falar. Ele fala como criou o nome do canal, de onde ele tirou a referência, que eu achei que ele tinha tirado do Naue, mas não, foi tirado de um outro jogo, que isso me decepcionou um pouco. E é um vídeo que é um vídeo, é só isso o vídeo, não tem muito o que falar nesse. O objetivo nem é pra ser uma animação dele, é mais um vídeo de resposta dos inscritos e é isso, é um vídeo ok, só não tem muito o que falar desse vídeo. Eu deixei ele lá embaixo, no 55, entre os melhores e piores, porque não tem muito o que falar, é só um vídeo de comemoração e tal, só isso então, não tem muito. Já esse vídeo, diferente do anterior, esse aqui é engraçado e tem um tema até que interessante que levou a um vídeo bem engraçadinho e com partes boas. Já que mostra que ele não queria fazer, mas ele foi forçado a fazer porque o mundo falou pra ele fazer, e isso é engraçadinho no começo. Junto com algumas cenas que são engraçadas do episódio, como a cena que ele começa a cantar com outra pessoa, a cena que ele tá lá no restaurante, eu acho que é o restaurante dessa cena. Além também que explica por que ele é tão ruim dirigindo o carro, já que no último episódio que tava lá embaixo, quem lembra do episódio que tá lá no último lugar, explica por que ele é tão ruim dirigindo. Além que mostra também que tem uns fatos bem verdadeiros nesse vídeo que mostra que, né, isso explica porque ele é tão ruim. Junto com o final, que o final é bem decepcionante pra ele, mas é engraçado pra gente. E esse episódio eu deixo no 37 entre os melhores e piores dele. Já esse vídeo aqui, ele é mais uma prévia do que ele vai contar mais futuramente, já que no final do vídeo até ele fala, mas essa historinha é relativamente legalzinha, pra dizer a verdade. E onde se passa essa história parece que é um lugar extremamente torturante, que infelizmente todo mundo vai ter que passar, e eu não tô com vontade. E esse vídeo me deixou ainda mais sem vontade. Junto com as dicas que ele dá, que são ok, a animação tá boa e ela tá ok, padrão WeCat. Tá acabando os assuntos pra poder falar desses episódios. Os episódios dele é muito curto e não tem muito o que falar, é difícil de achar alguma coisa pra poder falar, mas eu vou achar alguma coisa pra poder falar nos vídeos dele. Logo espero que chegue logo os últimos episódios, que os últimos pra mim são os melhores. Mas aí, acabei de dar spoiler. Enfim, esse episódio é ok, é simples, mas eficaz, e eu deixo ele entre os 40 sobre os melhores e piores dele. Esse episódio aqui eu pergunto pela segunda vez como ele sobreviveu a tudo isso para poder criar um canal do YouTube e crescer aqui na plataforma, sofrendo tudo isso que ele falou nesse episódio, e mais futuramente ele vai falar ainda mais. Esse episódio foca nos acidentes mais cruéis que ele vai sofrer na vida e que ele sofreu, e mostra que eu pergunto de novo como ele sobreviveu a tudo isso, principalmente o primeiro e o segundo, principalmente o segundo, na verdade. Porque tá, vamos analisar essas três historinhas pequenas que ele contou nesse vídeo. A primeira eu pergunto se ele perdeu um dente ou algo do tipo, porque se arrastar igual um desenho animado, não sei se alguém consegue sobreviver além dele. Mas ele conseguiu sobreviver por algum motivo, ele tá aqui até hoje na plataforma e eu fazendo um vídeo sobre ele. A segunda história eu falo mais uma vez como ele tá vivo até hoje, porque ele foi atropelado e sobreviveu, tipo, sério, sobreviveu, nada demais. Só perdeu uma perna, essas coisas. Sobreviveu e tá aí ainda. Já a terceira é o menos pior, só perdeu uma parte do dedo, e essa aqui foi a mais fraquinha. E aqui também mais me incomodou ver um negócio entrando bem no dedo e tirando a unha, isso aqui me incomodou realmente. Ah, e tem esse aqui que eu nunca sofri ainda bem, mas tem esse.
E é isso o episódio. O episódio é torturante assistir no sentido de como ele sobreviveu a tudo isso. Eu deixo ele nos 48 entre os melhores e piores episódios dele. Agora uma curiosidade. No início do vídeo ele falou que não gosta de mostrar sangue nos vídeos dele. Só que naquele fatídico vídeo que ele bate o carro, ele mostra sangue, sendo uma das poucas vezes tecnicamente nas séries dele que mostra uma coisa que ele não gosta de mostrar nos vídeos dele. É só um detalhe besta, mas... detalhinho, Até o momento, essa saga de 4 episódios é a saga mais longa do canal dele. Essa saga que ele vai pra Disney. E mostra que essa viagem, pelo menos nesse primeiro e segundo episódio que logo vamos chegar nele, deu tudo errado do começo ao fim. Já começa por eles ter perdido um avião que... fazer o que, né? Junto também com a primeira aparição das irmãs dele nas animações dele e do irmão dele, como um bom coadjuvante que é. Ele sempre é um coadjuvante nos desenhos dele. Não me lembro até agora qual animação ele tecnicamente foi importante, só ele é um bom coadjuvante das animações dele. A história é bem legalzinha, pelo menos nesse primeiro episódio é bem engraçadinho os momentos que mostra que tipo, ele se lascando pra não ter as músicas pra ele ouvir lá no carro, ele aguentando ver um monte de letra chamada Frozen lá no avião, e por aí vai. Esse episódio é engraçado, tem momentos bons, além do belo inglês que ele tem nessa viagem, porque mostra que tipo, não vai dar muito certo esse inglês dele para outro país. Ele fica no 45 dos melhores e piores episódios dele. Já a parte 2 da mesma história consegue ser muito mais engraçada e muito mais criativa em comparação à primeira, já que mostra os resultados do que aconteceu após eles ter perdido o avião. E é engraçado ver as situações em que ele se meteu, como ele não conseguindo pedir um hambúrguer pra mulher lá nessa cena aqui, ou a piada que ele fez com a atendente lá no hotel. Junto também com cenas exclusivas do lugar onde que ele gravou e mostrou no vídeo dele. Não mostra muita coisa, mas é legalzinho pensar que tinha essa espada que nem é medieval, pra dizer a verdade. Além do inglês dele, que pra mim é a melhor parte dos vídeos dele, pelo menos dessa saga, que ele não sabe falar inglês direito. E é engraçado, tipo, literalmente ele tá fazendo por sorte pra ver se o mundo ajuda ele a falar inglês, pra poder as pessoas ajudar ele, e fica nessa confusão aí dele não sabendo, mas vendo se vai dar ou não vai dar certo. Entenderam o que eu falei? Não, né? Não. Pra mim, essa segunda parte fica nos 41 entre os melhores e piores episódios dele. Esse vídeo dele é mais pessoal, no sentido que ele explica que ele tem amigos virtuais, que é uma coisa bem... né, mas esse vídeo ele tem uma coisa especial. Ele se foi o primeiro vídeo a trazer o melhor coadjuvante da série dele, o Carlinhos é o melhor coadjuvante da série dele, porque ele é literalmente o bicho que mais se lasca nos vídeos dele, já que tudo de ruim acontece com ele. Tudo bem, o design dele tá meio diferente e a participação dele foi bem rapidinha. Ele parece mais um gato do que... sei lá, não sei que bicho ele é, mas essa primeira aparição dele é bem legalzinha, a aparição dele junto com a amiga dele, que aparece que é lá do outro mundo, que é ok, legalzinha a participação, simples, mas eficaz. Esse vídeo é ok, eu deixo ele nos 47 entre os melhores e piores vídeos dele. Agora eu reparei uma coisa, enquanto eu tava assistindo o vídeo dele, reparem aqui uma coisa. Oi, mãe, tô conversando com meus colegas de guilda. Os seus o quê? Meus amigos, mãe, numa sala de conversa por voz. Quantas pessoas tem nessa sala? Umas 58? 59? Ele falou 59, que são 59 vídeos que eu estou analisando dele. Será que é... coincidência? Acho que não! Esse episódio é extremamente engraçado no sentido do que ele tá passando, não só dessa história, mas também nessa história aqui. Porque é triste a situação, todo mundo já passou por isso e infelizmente ele foi um deles. Como ele disse, ele não gosta de festa e isso aqui deve ter sido mó torturante para ele ficar lá ouvindo um bando de áudio, um bando de gente dançando. Isso deve ter sido uma tortura para ele ficar lá, mas é extremamente engraçada a cena. E melhor, a cena que esquecem ele. Fico pensando o que passou na cabeça dele vendo que esqueceram ele lá atrás e tendo que voltar lá atrás para poder buscar ele, para poder levar ele de volta para casa. É engraçado, mas para mim a segunda é mais engraçada ainda, porque literalmente esqueceram literal ele, tipo, não acharam que alguém ia levar ele, mas é engraçado apenas, é só engraçado a cena. Eu deixo esse vídeo do 27 entre os melhores e piores vídeos dele. Eu tô com a impressão de que eu esqueci alguma coisa. Oi, meu bem. Você esqueceu Thomas em São Paulo! Esse
Esse vídeo não só é um tema um pouquinho mais diferentinho, já que é um tema mais ou menos Halloween, mas também é um dos poucos vídeos que ele muda o avatar dele, o avatar principal dele, que é um gato normal, mas coloca tipo uma roupinha só pra dar um mini susto, que não dá mini susto, mas entenderam o que eu quis dizer. Esse vídeo é sobre paralisia do sono, onde que o Werecat tem, e eu fico pensando, imagina esses dias literalmente ele tendo que ficar lá esperando até acabar, só que nunca acaba, e quando acaba ele voltou a dormir literalmente. As piadinhas são bem engraçadinhas, principalmente essa piada que ele tá na escola, é bem engraçado o jeito que tipo todo mundo fala de um jeito e do nada o outro tá falando extremamente detalhado. Monstro de lama, um palhaço, uma aranha gigante. Uma criatura de carne e sangue vinda do abismo com tentáculos e garras que se alimenta de medo e estraçalha sua vítima com uma boca extensiva cheia de dentes e uma escuridão negra vindo do mais profundo abismo da sua alma. Além das cenas que são bem boas, tipo ele sabendo que vai ter que passar por tudo aquilo, mas ele já tá acostumado. É um episódio bem simples, mas eficaz. Eu deixo esse vídeo entre os 32 sobre os piores e melhores episódios que ele tem. Já a terceira parte do episódio da Disney que ele estava falando, a terceira também ainda é boa, só não acho ela tão superior à segunda parte. Mas falando dessa parte, a gente descobre o maior defeito do Werecat, que é ser um cara que compra qualquer tipo de coisa, ou seja, eu posso fazer um golpe com ele e ele vai achar que não teve nenhum golpe, porque fica nitidamente visto nessas cenas aqui que ele está comprando um monte de coisa que é engraçado, ou essa cena aqui que tipo ele fala que é pra lá, mas não é pra lá, é pra cá. Direita. Já era. Agora eu vou ter que pegar o retorno lá na frente. Você vai ver, as lojas vão aparecer aqui na direita. Tipo, esse episódio não tem muito o que eu falar também, é outro episódio que não tem nada pra falar, de novo. Mas é um episódio ok, é um episódio simples, mas eficaz. Eu deixo esse entre os 44, entre os melhores e piores episódios dele. Esse episódio de férias que ele fez é bem engraçadinho em muitos momentos, como esse momento que literalmente o outro cai e faz uma referência ao Bob Esponja, eu achei bem engraçadinho. Ah, minha perna! Ou essa aqui que é a melhor, que tipo ele fez uma pipa que literalmente não voa, que é engraçado, tipo, ele fica correndo e do nada a pipa pega fogo, é engraçado essa cena. E é isso, acabou. Ele fica no 36, entre os melhores e piores, e é isso, o assunto não tem muito o que falar desse episódio, é bem que ele é um episódio bem engraçadinho. É um episódio bem curtinho, mas eficaz, né? Quantas vezes eu falei eficaz desse vídeo, será? Quantas vezes? Eu gosto de falar assim. E por último, esse é o último vídeo pelo menos dessa parte 1. Esse vídeo ele fica se lascando, que é muito engraçado, principalmente a primeira parte, que ele deixa o microfone ligado e todo mundo fica ouvindo o que ele tá falando. Ou essa parte que todo mundo acho que já passou por isso, porque ele falar o negócio e ter a reação errada, eu acho que essa cena aconteceu com muita gente, é engraçadinha também. Além que a animação, eu sinto que ela tá muito mais bonita em comparação aos outros episódios, ela tem mais elementos na tela e por aí vai, eu sinto que ela tá mais bonita em comparação aos outros. O tema é interessante e esse episódio é só bom, pra dizer a verdade, eu gosto muito desse episódio e pra mim ele fica no 22 entre os melhores e piores episódios que ele já fez. E é isso, a primeira parte do vídeo. Ainda vai ter a parte 2 e 3 que vão finalizar essas historinhas dele. Não vou incluir, caso ele faça mais um vídeo ou mais 2 vídeos no canal dele. Só os 59 vídeos que eu vou colocar aqui. Talvez eu lance lá no futuro, quando ele tiver os seus 100 vídeos, uma parte 2 dessas historinhas aqui dele. Mas por enquanto é isso. Tchau.